Palmas aos participantes. Perfeito. Eu acho que eu vou ali para um cantinho, hein? Vou te sentar também um pouco. Pode ser? Maravilha. Vamos lá. Falar da importância dessa mesa. É muito importante a gente falar, antes de a gente começar aqui. Microfone? Para cá? Excelente. Microfone aqui, ó. Perfeito. A gente está aqui para fazer com que a questão de portos, comércio exterior e logística seja mais compreendida por todo o cidadão carioca e fluminense. Essa é uma dos principais pontos aqui também. Além de achar soluções, também é uma questão de fazer com que as pessoas entendam que é possível exportar, importar e fazer parte e saber que o porto e comércio exterior e logística faz parte do Rio de Janeiro de uma forma muito importante. Então, esse é o nosso principal objetivo aqui, por isso que a gente está fazendo todo esse trabalho de filmagem de todas as mesas, a gente vai colocar nas mídias sociais, como o próprio deputado Júlio Lopes falou, a gente vai trabalhar bastante a comunicação do pós-evento, com cortes para mídias sociais, com cortes para TikTok, Instagram, YouTube, todas as outras mídias. Então, isso é muito importante a gente trabalhar. Bom, depois de colocado isso, a gente vai falar um pouquinho exatamente de benefícios fiscais, né? Que é uma coisa muito importante e que, para muitos empreendedores e médias e até grandes empresas, é uma coisa que muita gente não entende. E o que a gente tem conversado, né, Leonardo, é que as pessoas acham que a gente está aqui atrás dos outros estados, muito atrás. E a gente tem conversado com bastante gente e visto que não é exatamente assim, né? Então, vamos começar a bater um pouco de papo. Eu acho importante a gente ter um pouco essa troca para levar cada vez mais conhecimento. Agradecer muito a presença aqui de todos, principalmente do Leonardo Lobo, que está aqui com a gente, que vai poder trazer ainda mais elucidações sobre o tema. Aproveitando, secretário, você pode começar com a gente, falar um pouquinho do que você acha desse tema e se realmente a gente está competitivo? Que você acha? Como é que o governo do Estado acha que está o Estado do Rio de Janeiro em relação a benefícios fiscais para importação e exportação? Bem, bom dia. É um prazer estar aqui. Estar nessa mesa. Ela tem um significado porque eu entendo que o setor de logística, junto com o petróleo, junto com siderurgia, são os três grandes setores do Estado do Rio de Janeiro, né? E aí logística você abarca tudo, até desde a parte de transporte, de carga, do porto, do aeroporto, do armazém, do atacadista. Então, observe o seguinte, a gente está conversando sobre isso, a gente só está sentado nessa mesa hoje por conta da 9025, que é uma lei moderna, que é uma lei que foi questionada, que foi testada. Porque, infelizmente, no Rio de Janeiro, a gente resolveu, nossos órgãos de controle, resolveram amaldiçoar os benefícios fiscais. Qual que é o fato? O fato é que nós arrecadamos, em 2021, 1,2 bilhão na 9025 e, em 2023, 1,8 bilhão. Falando de aumento de 50%. Não é pouco. Então, além disso, o que também explica esse crescimento é a própria velocidade do Estado hoje em conceder o benefício, em trazer esse benefício não de maneira tácita, mas seguindo todo o rito que dá a garantia, a segurança jurídica para o contribuinte. Então, veja, aqui no Rio de Janeiro a gente tem um timing que não está tão bom quanto eu gostaria que ele acontecesse para a concessão do benefício fiscal, ou criação de novos benefícios que sejam inteligentes, como foi o Rio Log, como eu acredito que vai ser o metal mecânico, por uma coisa muito simples. No Rio de Janeiro a gente tem um custo que nenhum outro estado tem. No estado do Rio de Janeiro a gente tem que provar que é inocente. No estado do Rio de Janeiro, se você quer fazer qualquer coisa, você não tem a inocência como pressuposto. A inocência é algo que precisa ser provado e demonstrado. Senhores, isso gera custo. Isso gera tempo de análise. Então, assim, veja, eu tenho demandas aqui do setor de carga que eu diria para vocês que são absolutamente justas, absolutamente corretas, e, assim, coisas triviais. Observa, um pneu de caminhão não gera crédito no Rio de Janeiro. No estado do lado gera. Agora, se eu abrir essa discussão, meu amigo,
Não é fácil, porque eu estou abrindo mão de... Gente, eu não estou falando de benefício novo, eu estou falando de coisas óbvias. Eu estou querendo ficar igual o meu colega que está do lado. Aliás, dos 3 lados do estado, só faltava ter no mar. Assim, é de uma nonsense. E veja, eu não estou querendo falar de benefício novo, eu quero falar só das coisas antigas. Vamos falar de crédito. Vamos falar do crédito acumulado que eu gostaria de pagar, eu estou com dificuldade hoje em dia, porque a gente teve uma queda muito grande na arrecadação e que os estados nossos fronteiriços devolvem os créditos para exportação. Então, veja, nós vivemos um estado de coisas que a gente tem que voltar ao básico. Além disso, eu vivo uma situação nos benefícios fiscais em que o benefício hoje ele precisa seguir um rito para sua aprovação. Nós tivemos ano passado, numa tentativa um pouco mais ano passado, tentativa mais assodada, de aprovar diversos benefícios que não seguiram o rito. Eu não consigo implementar sob pena de ser responsável por isso. Veja, uma lei válida, aprovada na Assembleia, que não foi considerada por nenhum tribunal inconstitucional, mas eu posso ser responsabilizado se eu colocar essa lei para frente. Olha que loucura a situação do gestor. Então, veja, nós estamos fazendo um processo de correção dessas leis, já foram algumas. Talvez a que mais afete os senhores seja a do trigo. Talvez a de embarcações, menos. Se a gente conseguir exportar alguns barcos, não seria mal. A gente competir com Santa Catarina. Então, veja, o que nós estamos buscando, e aí eu vou dar um passo para trás na história do benefício fiscal, ainda que eu ache o benefício necessário, veja, eu acho o benefício fiscal algo necessário, dado o estado de coisas que nós vivemos. O que eu quero dizer com isso? Por que Goiás e Santa Catarina... Eu digo que tem 3 estados que souberam nadar muito bem dentro da realidade tributária do Brasil. Foi Espírito Santo, Santa Catarina e Goiás. Eram estados que não tinham indústria. Quando você não tem nada, muito pouco é muita coisa. Então, eles tiveram uma gama de benefícios muito bem feitos. Vamos aqui tirar o chapéu para eles. Desenharam esses benefícios de maneira muito competente. E hoje são estados que nos tiraram diversas indústrias. Talvez, assim, o caso, vou aproveitar aqui o caso que foi citado, da indústria farmacêutica. Era no Rio. Foi para Goiás. Então, veja, benefício fiscal, mas benefício fiscal é uma pauta, senhores, que a gente também tem que ter atenção com um detalhe. É uma pauta que tem um prazo. Ela vai vencer em 2033. E aí, qual vai ser a pauta? A pauta vai ser infraestrutura. Vai ser competitividade efetiva. Porque hoje, veja, a indústria não estava aqui no Rio de Janeiro, a farmacêutica, e foi para Goiás, porque Goiás é mais competitivo que o Rio. Não tem como. A gente tem o aeroporto, a gente tem o porto, a gente tem a mão de obra, a gente tem o histórico. Mercado consumidor, não só do Rio, mas do nosso entorno. Nós somos o segundo. Temos também... Por quê? Única e exclusivamente por tributação. Isso vai acabar com a reforma. Tão simples quanto por conta do princípio do destino. Acabou. Então, veja, acho que a gente tem que fazer, sim, a conversa sobre o benefício para hoje. O que a gente pode fazer para melhorar o que a gente tem? Mas, senhores, eu não espero nenhuma revolução no mundo dos benefícios. O que eu acho que hoje a gente tem que cuidar do que a gente tem, gerar a maior segurança jurídica possível, porque esse é o grande valor que nós temos no momento, porque está tudo sendo judicializado. Temos essa discussão hoje do governo federal sobre a base tributária, que vai se incidir os tributos federais com ou sem o ICMS, com ou sem o benefício. Então, veja, a gente vive num ambiente muito ruim do ponto de vista de segurança jurídica. Então, acho que essa é a grande discussão hoje sobre benefício. Podemos fazer aqui no estado do Rio de Janeiro uma modernização daquilo que nós temos, e estamos trabalhando nisso. Aquela história que eu conversei para vocês aqui do pneu do caminhão. Vamos trabalhar com o que a gente tem, não dá para a gente tentar inventar a roda, até porque talvez não vale a pena o esforço. E imediatamente começarmos uma discussão, e que eu fico muito feliz, que eu sinto que ela começa a ter aqui no Rio de Janeiro, é infraestrutura. Vai ser essa discussão da próxima década. Porque, veja, infraestrutura não vai ser lá em 2033, quando mudar a tributação de fato, que a gente vai começar a fazer essa... Se a gente começar a fazer a discussão de infraestrutura no estado do Rio de Janeiro em 2033, a gente não vai ter estrutura para ser competitivo. E eu te garanto, São Paulo vai estar preparado. Espírito Santo vai estar preparado, porque eles sabem, de maneira muito objetiva,
de que esse é o futuro. Senhores, nós temos tudo para ser o grande campeão da reforma tributária. O grande campeão. Quando eu digo grande campeão, não apenas na parte da tributação, porque sim, seremos o grande Estado beneficiado, porque temos o segundo maior mercado e parte muito significativa do que a gente produz hoje, por acaso, é tributado no consumo e não na produção. O Rio de Janeiro conseguiu fazer essa mescla do inferno, porque assim, o pouco que a gente produz e que a gente continua produzindo não é tributado na produção e sim no consumo. Estamos falando de combustível e energia. Então, temos tudo para isso e mais. Veja, nós temos 5 universidades públicas, na minha última conta, posso estar errado, pode ter aumentado, eu sou antigo, eu sou da época que tinha 5. Ou seja, nós temos capital humano nessa cidade. Nós, bem ou mal, temos ainda uma infraestrutura, nós temos 3 portos gigantes, temos potencial de construção de mais um porto em Maricá. Ou seja, temos um aeroporto enorme. Quem viajou mais recentemente e teve a oportunidade de estar no Galeão, você anda no Galeão, você anda em Guarulhos, você anda em Viracopos. Gente, são 3 realidades absolutamente distintas. Graças a Deus conseguimos mudar aí com esforço tanto do governador quanto do prefeito e fizemos essa readequação, porque o que a gente estava... A sensação que eu tinha é que o Brasil... Veja, a mudança do Galeão ela é importante para o Brasil, porque para imaginar o seguinte, se a gente não fizesse essa readequação entre os aeroportos, o que você teria que fazer? Teria que gastar com infraestrutura ou em Guarulhos ou em Viracopos, porque assim, iam ter que aumentar aqueles aeroportos estão abarrotados, enquanto a gente tinha uma infraestrutura aqui absolutamente ociosa. Ou seja, é importante para o Brasil que o nosso aeroporto funcione, vai funcionar, vai aumentar, principalmente carga, era uma preocupação que eu tinha, a gente estava falando aqui das indústrias, nessa indústria aeronáutica que tem uma tradição aqui no Rio de Janeiro, é uma loucura. A turbina ela não desce no Galeão para ir para Petrópolis, ela desce em Campinas para ir para Petrópolis. É algo que me causa um incômodo gigantesco. Então, senhores, nós temos tudo para sermos o Estado do futuro. Agora, nós precisamos juntos combinar algumas coisas. Trazer imediatamente a discussão de infraestrutura. Ter clareza sobre as prioridades que nós temos que ter na infraestrutura. 2, uma mais imediata para manter a nossa indústria crescendo. Quais são... isso tem que ser muito claro. Quais são as pautas que nós queremos com relação à tributação para sermos mais competitivos? Isso é na conversa fazendária. Algumas coisas eu já tenho clareza, porque, graças a Deus, pelo menos com os estados se conversam. Eu ainda não neguei nenhuma agenda até a minha última lembrança. E dizer para os senhores o seguinte, nós temos um estado num momento muito especial. Muito especial porque hoje aqui está do meu lado um cara que estava trabalhando comigo até ontem. Até então, o presidente do Porto tinha sido o meu secretário adjunto. Já estamos conversando com o presidente atual do Porto. Conversamos demais com o pessoal do aeroporto. A gente conversa com todo mundo. Obviamente, a velocidade de resposta, como eu expliquei para os senhores, não é aquela que me deixa satisfeito. Mas não é e tem uma justificativa. Nós precisamos fazer uma conversa enquanto sociedade sobre a gente ficar criminalizando benefício fiscal. Tem que parar. Isso precisa parar. E a gente só precisa de uma coisa, fazer o benefício caminhar da forma by the book. Tem um rito. É só isso que a gente precisa fazer, seguir o rito. E mais, aquilo que nós pudermos fazer para melhorar fluxos, faremos. Temos um Estado hoje que é diferente. E aí eu vou falar, ouso dizer que dos últimos 10 anos, que não tinham tantos secretários tão bem alinhados quanto tem hoje. Sempre você tinha uma dicotomia super comum em qualquer governo, você ter uma diferença entre os secretários de desenvolvimento e de fazenda. No Rio de Janeiro não há. A Codinha é muito próxima à nossa, antes era próxima, continua muito próxima, o Júlio que estava lá está vindo trabalhar com a gente na fazenda. Então, assim, mais do mesmo. Nós converso com o Fará quase que diariamente, converso com o Nicola quase que diariamente. Então, assim, as demandas estão chegando e as demandas estão sendo atendidas, obviamente, na velocidade de quem tem que provar que é inocente, que tem que provar que está fazendo algo bom para o Estado. A gente não tem o princípio que o Estado funciona porque quer o melhor para o Estado. A gente tem que provar isso o tempo todo. É cansativo,
é desgastante, faz a gente perder um pouquinho a mais de tempo. Mas, senhores, não tem problema, nós somos resilientes e continuaremos provando isso. Acho que o Rio Log está aí para mostrar essa arrecadação espetacular que nós estamos tendo é resultado disso. Muito obrigado. Deixa eu passar aqui a palavra para você. Perfeito, muito obrigado. Secretário, então, eu posso arriscar em dizer que continua com os benefícios fiscais que tem hoje aqui no Rio. Vamos trabalhar na infraestrutura, porque a reforma está chegando e vai ganhar essa competição quem tiver com a melhor estrutura. Porque o IVA vai ser, o imposto vai ser nacional. Mais do que isso, é porque a gente vai passar a cobrar no consumo e não na produção. Então, quem vai decidir? Na hora do empresário dele decidir onde é que ele vai colocar a fábrica dele, ele vai olhar assim, aonde é mais eficiente eu colocar a minha infraestrutura. Porque não é ele que está pagando imposto, quem está pagando imposto agora é o consumidor. Certo. Então é isso que vai definir. Ou seja, isso gera produtividade e isso gera crescimento econômico. Eu duvido que tenha estado com maior potencial do que nós. Por quê? Temos mão de obra, temos energia, temos já alguma nossa infraestrutura é bastante boa de logística. Pode ser melhor? Obviamente há. Acho importante vocês apontarem, inclusive, para o governo, olha, essa é a estrada importante, aquela ligação é fundamental, essa conversa com o setor privado, ela é fundamental, porque eu sou técnico de origem, técnico para achar como é que o mundo deve ser é uma maravilha, mas é importante, se a gente não conversa com quem está operando, é a agulhazinha da rua, a gente não sabe isso, a gente está dentro do gabinete. Vocês estão vivendo a vida aí na rua, vocês sabem disso muito melhor do que a gente. Então, assim, venham conversar. Governo do Estado, eu posso garantir isso para os senhores, até porque é uma característica do governador, eu não poderia agir de uma maneira diferente do meu chefe, ainda que eu já tenha visto isso em alguns casos, não aqui no Rio de Janeiro, mas você tem um governador ou um chefe do executivo que conversa e os técnicos não, nós conversamos, nós recebemos, nós ouvimos. Inclusive até para dizer, olha, isso aqui não dá, vamos achar um outro caminho. A conversa é fundamental, estaremos conversando. Perfeito, maravilha. Vou aproveitar para ir agora direto para a FETranscarga, para a gente conversar um pouquinho. Já conversamos um pouquinho já anteriormente, né? Mas pegando aqui o gancho do secretário, a questão de benefícios fiscais hoje no Rio de Janeiro, a gente está competitivo, mas talvez um pouquinho para trás em alguns aspectos. E essa questão de estar preparado para uma próxima reforma, a gente já sai talvez um pouquinho na frente. O que você acha, Felipe, em relação a isso? Tem como ainda pensar em benefícios fiscais até essa próxima reforma, talvez? Ter esse diálogo com o governo? O que você acha? Primeiro, mais uma vez, bom dia a todo mundo. Eu queria dizer que é um privilégio grande a gente ter uma mesa como essa aqui. E aí eu queria agradecer a disposição de vocês estarem aqui se colocando para enfrentar a plateia e saber a dificuldade que a gente tem. Né? Porque a maioria, sabendo que às vezes vai enfrentar uma dificuldade, prefere fugir da plateia. Né? E vocês, o secretário Leonardo está sempre disponível, o Fábio chegando agora, né, com o doutor Esteves também, que já está desde o ano passado. E é aquilo que eu falei no primeiro momento da manhã. A gente tem de olhar o copo meio cheio. Existem desafios ainda pela frente, mas a gente tem de olhar o copo meio cheio. Concordando com o secretário e um pouco antagonizando também, como eu fiz com o André, a gente tem uma grande infraestrutura, a gente está pronto sob o ponto de vista de infraestrutura. Né? O nosso aeroporto, e aí como o Patrick disse, né, 90% das cargas vem em avião de passageiro. A gente tem 3 equipamentos portuários, containeiros e um de carga breakbulk, que também estão trabalhando com sobra de capacidade. Agora, o que a gente precisa fazer? Né? E aí eu concordo com a questão da infraestrutura pronta para quando esse momento da equivalência fiscal acontecer, é que a gente dê condições dessa estrutura continuar viva e continuar capaz de investir. O que vem acontecendo, né, ao longo dos anos é que a gente vem perdendo movimento a gente perde a capacidade de investimento. Esse fator foi corrigido com as 2 ferramentas que, né, o governo Cláudio Castro disponibilizou. E aí eu até tenho 2 ou 3 slides para mostrar alguns números aqui que são interessantes da gente entender. Se puder projetar. O pessoal tem aí o slide? O pessoal da mesa? Está com o slide aí? Já está aqui? Já está aqui, hein? Eu vou me levantar para poder olhar Levanta aqui. aí. E aí, secretário e presidente,
Eu vou ser breve aqui no seguinte, né? O nosso tema era o hub logístico, né? Tornar o Rio de Janeiro um hub da região sudeste e parte da região centro-oeste. Né? Pode passar, que eu não vou passar todos os slides, não. Quem estiver passando, pode passar. Aí, só para a gente entender um pouquinho o cenário. Quando a gente fala de trânsito, né, de carga marítima, no longo curso, quando a gente vem falar de carga da Europa, Estados Unidos e Ásia, o Rio de Janeiro é o primeiro porto. Ah, mas Vitória está mais em cima, por que Vitória não é primeiro e depois vem para o Rio? Não, porque Vitória não tem uma capacidade, em termos de dragagem, em termos de operação de navio, para receber navios de longo prazo, de grande porte. Né? O calado lá é reduzido e tem uma questão de giro do navio que lá fica dificultado. Então, o que acontece? Como o Dr. Rezano falou, o navio vem primeiro no Rio ou em Santos, troca por um navio de menor porte, que é o feeder, e esse navio de menor porte leva a carga para Vitória. Essa carga que vai para Vitória só vai para Vitória por causa do incentivo fiscal, porque o consumo não é lá. Essa carga vai para lá para depois voltar para o Rio, para São Paulo, para Minas. Ela paga um frete mais caro marítimo, ela aumenta o tempo de trânsito, mas a carga vai para lá. Então, o Rio de Janeiro é o primeiro porto. Do Rio de Janeiro vai para Santos, de Santos vai para Paranaguá, Paranaguá vai para os 3 portos de Santa Catarina, né, Itapuá, Itajaí ou Navegantes, Rio Grande, deixando as cargas de importação. E depois ele volta em todos esses portos, coletando as cargas de exportação para voltar para os seus países, e assim circulam os serviços. Bem, quando a gente chega no Rio, e a gente entendendo que o Rio é o primeiro porto das cargas da Ásia, Europa, Estados Unidos, a gente sabe que, chegando aqui primeiro, dinheiro no tempo, né? O dinheiro no tempo é o custo do capital. Os nossos terminais portuários preparados têm tarifas bastante competitivas. O THC, que é o Terminal Handling Charge, aqui nosso é mais barato do que Santos. E quando a gente vai falar de frete peso rodoviário ou ferroviário, a partir do Rio de Janeiro para Minas, para algumas localidades de São Paulo, para o Espírito Santo, para Brasília, algumas localidades centro-oeste, a gente também é mais barato. Então, assim, se a gente for olhar a estrutura como um todo, secretário, como a gente estava dizendo, o Rio de Janeiro é a melhor opção. O que a gente precisa é como é que a gente vai trabalhar esse ato, esse espaço de tempo de agora até 2032. As ferramentas têm. Pode passar um próximo slide aí, por favor. Só para vocês terem uma ideia, e eu trouxe uma comparação aqui, eu atualizei isso. A faixa azul é São Paulo, fora da curva, não dá para a gente se comparar a eles, mas a faixa amarela é a faixa que mostra Santa Catarina em 2010 e Santa Catarina até 2023. Tá? Vamos pegar ali Santa Catarina em 2010. Pode ler para mim aí, doutor Esteves, o primeiro número aí? 100 e... A faixinha amarela aí, ó. É difícil. Daqui 105, tá ruim para eu ver. Tá ruim também aqui, calma aí. 105. Ah, não, 185. 185. Santa Catarina, no ano passado, 95. Quantidade de containers movimentados no ano. 795 mil containers movimentados no ano. Nós saímos de 185 para 795 em 12 anos de operação. O Rio de Janeiro, que é a faixa vermelha, 115 até 148. Eu quero chamar a atenção pelo seguinte, até 2020, antes do Rio Comex, e aí eu vou explicar rapidinho por que a gente chama de Rio Comex, 115 para 112. O Rio de Janeiro perdeu o mercado. A partir do momento em que surgiram as ferramentas Rio Importa Mais e o Rio Comex, o Rio de Janeiro começa a recuperar mercado novamente. É claro que, associado a isso, existem outras condições estruturantes, como a dragagem que foi feita, né? O belo trabalho dos comerciais dos nossos terminais portuários, aí, que também tem buscado novos serviços para cá, mas saímos de 115 para 148 a partir do momento do benefício fiscal. E aí, secretário, isso corrobora, né, a sua conta de 1,2 para 1,8. Esse número pode ser ainda maior, a partir do momento em que a gente aumenta a captação. E a gente vê o Espírito Santo, né, o Espírito Santo na faixinha cinza, 79, perdeu o movimento e depois recuperou o movimento em 2022. Em 2023, nós estamos falando de números incompletos, né, são até agosto, mas aqui a gente enxerga o resultado que a gente quer chamar a atenção. Em 12 anos, Santa Catarina cresceu 382% do seu volume de movimentação.
O Rio de Janeiro, se a gente fosse falar até o advento do Rio Comex, tinha perdido movimentação. De lá para cá, nós aumentamos em 30% a nossa movimentação containeira. E o Espírito Santo andando de lado por causa dessa limitação física, estrutural, que vai ser de difícil recuperação. Então, a faca e o queijo estão na nossa mão para a gente poder começar a tirar essa fatia. E aí, tem um próximo slide aí que eu queria só mostrar para vocês o seguinte. Não quero chover no molhado, não, né? Mas, em termos de PIB, somos o segundo, 780 bi, uma população de 16, né? Perdemos em termos populacionais somente para Minas Gerais, né? E aí, quando a gente vai... São Paulo. E quando a gente vai para movimentação em container, São Paulo com Santos ali em 1.295.000, né? O Rio de Janeiro indo com 148. Ops. E aí a gente vem para 1, 2, 3. Me ajuda aí, gente. 4 com Paraná, né? 5 aqui com Rio de Janeiro. Segundo PIB, terceira maior população, quinta ou sexta, depende do período, em movimentação. Faz sentido? Aonde é que está a chave? Essa chave, Santa Catarina enxergou 15 anos atrás. A gente tem as ferramentas, o que a gente precisa fazer hoje? É tornar essas ferramentas mais ágeis, comunicar um pouco melhor essas ferramentas para a gente atrair essas operações. Hoje eu vejo o seguinte, nós temos 2 estratégias a adotar, né? E aí dentro do nosso grupo, que a gente chama de Movimento Rio Comex, a gente fala que são 3 pilares. Comunicação, que foi falado por todo mundo, e a gente precisa fazer parte da estratégia de comunicação do governo, trazer o secretário Igor para perto, né, para a gente poder divulgar nas redes sociais do governo os nossos portos, os nossos incentivos, o nosso aeroporto como equipamentos. Então, comunicação é um ponto. E aí também os entes privados, né, trabalharem dentro de seus públicos, né? O Sindicarga junto com o SETSENG de Minas, ou junto com o SETSESP de São Paulo, né? A Firjan com a FIENG, né? Aproveitando que o Rio é esse corredor logístico, a gente tem um segundo ponto, que é a transparência e a menor burocratização do processo, a menor burocracia no processo. E aí eu falei mais cedo aqui, antes do senhor chegar, que o presidente Fábio me deu uma notícia muito boa, que ele falou assim, eu faço questão de ligar para os maiores e convidá-los, saber por que eles não estão aqui, o que eu posso fazer para eles estarem aqui. E aí a gente precisa entender que a Codim, doutor Esteves, ela precisa ser a casa do investidor, a casa do empresário. A forma que ele vai ser recebido pela Codim é como ele vai se sentir abraçado pelo nosso Estado. Então, a Codim tem a missão de enxergar, junto com a iniciativa privada, quem são esses público-alvo, estender aquele tapete vermelho, tirar todas as dúvidas, passear dentro do governo em todas as esferas para facilitar o processo de obtenção do benefício, que a gente sabe que vai passar algumas circunstâncias, e muitas delas, por culpa do próprio empresariado, às vezes é um documento que ele deixou de entregar, é uma atenção que ele deixou de ter. E, a partir do momento em que a gente tem na Codim esse suporte e essa proximidade, aí é o que o senhor falou, a gente tem um secretariado hoje muito coeso, né? O secretário de Fazenda, o secretário da Casa Civil, Nicola Mittione, o secretário de Desenvolvimento associado à Codim, a gente tem tudo para acelerar. Então, o que a gente precisa fazer para tornar esse processo mais célere e menos burocrático? Tem gente aqui, tem trading aqui que eu conversei que não sabe dos benefícios que a gente tem. Então, é a gente trazer esse pessoal para perto da gente. A reversão está aqui. E aí o impacto que a gente fez, tem um slide aí rapidinho, só um último slide que eu vou mostrar. Não vou passar a apresentação toda, depois quem quiser eu compartilho a apresentação. Passa para mim, por favor. Pode passar. Tá indo. Enfim, o slide que eu quero mostrar é, se a gente recuperar 30% da movimentação, falando de um valor aduaneiro de 300 mil reais, nós estamos falando de um aumento de arrecadação em 2,2 bi, somente com ICMS e importação, né? Você tem toda a cadeia associada, né? Transporte, o combustível, o ICMS no transporte, o ICMS no combustível, o ICMS no pneu, 22 mil empregos que vão ser gerados. Então, eu acho que tem muita gente aqui que está com dúvida, e aí eu peço
uma licença também ao Léo e ao Rafael, que eu acho que é um momento importante. É muito difícil a gente conseguir a agenda com vocês para um momento tão rico assim. E se tiver oportunidade de abrir para pergunta, para quem quiser tirar alguma dúvida, eu acho que seria muito válido, sem a gente se alongar muito. Mas pontos importantes que eu trago, né? A coesão do grupo. Segundo, a gente conseguir andar de maneira mais célere e mais pública, né? Eu não sei se alguém teve a oportunidade de ver o site da Codim recentemente. Alguém aqui acessou recentemente o site da Codim? Não? Importante a gente divulgar. O site da Codim foi completamente reestruturado. Se a gente for observar o site da Codim hoje, está um site simpático, está amistoso, está amigável. Tem um passo a passo ali, tem uma lógica em você seguir, lista os benefícios, diz como é que é o formulário, qual é a carta consulta. Está muito mais intuitivo, está muito mais fácil. Um outro ponto, a gente tem condições hoje de prestar uma assessoria de graça para o importador que tem interesse em fazer, mas não sabe fazer. A gente também, as nossas entidades fazem isso. Um outro ponto, a criação desse grupo, né, que eu acho que a Rita estava falando com o Dr. Fábio Picanço aqui antes. Será que a gente consegue? A gente não quer cargo. Será que a gente consegue uma cadeirinha para a gente fazer uma reunião lá uma vez por mês? Ou uma vez a cada 2 meses? Para fazer um acompanhamento, dizer o que a gente está ouvindo, trazer as demandas. Olha, esse cara aqui está com essa dificuldade, dá para a gente conseguir. E a gente sabe que a máquina de vocês é enxuta também. Falta recurso humano para fazer muitas atividades que a gente sabe que precisam ser feitas, né? É que eu falo muito. Felipe, eu posso arriscar em dizer, então, que está tudo azeitado, né? Está tudo azeitado. A secretaria, os secretários estão bem alinhados, a Codim está indo para frente, mas em relação a benefícios fiscais, dá para ajeitar ainda até essa tal reforma? É isso que você quer dizer? Comunicar melhor o que já tem? Comunicar melhor o que já tem e azeitar um pouco mais o processo. O André sabe, a gente tem uma mudança na lei que a gente gostaria de que fosse feita, mas eu acho que essa mudança pode trazer mais embaraço, e aí não sei se é factível ou não sou político, mas eu acho que assim, do jeito que está, a gente tem 2 opções para trabalhar, Fábio. 2 opções. Conseguindo capitanear grandes tradings de fora para dentro, ou ajudando as nossas tradings locais a venderem, captarem embarcadores lá fora. Então, existem tradings locais que não tem nenhuma barreira a utilizar, e essas tradings locais elas podem andar junto com os comerciais dos terminais portuários para falar o seguinte, olha, Minas Gerais, você embarca... Por que sua carga está indo para Santa Catarina? Porque eu contrato uma trading lá que tem benefício. Mas você sabia que no Rio de Janeiro tem trade que tem benefício também? Quais são essas trades que tem benefício? Entra no site lá do Movimento Rio Comex, essa, você escolhe qualquer uma dessas aqui, você fala, você vai ter um benefício melhor que Santa Catarina e você vai ter uma logística melhor que Santa Catarina. Esse é um outro caminho. A gente não precisa ficar fechado na caixa de achar que são só as grandes trades. A gente pode fortalecer as tradings locais. Maravilha. Vamos falar com o Codim agora? Vamos voltar para o palco e falar com o Codim. Vamos lá, pessoal. Podem se sentar novamente. Obrigado, Felipe. Foi excelente. Já falou por todo mundo, né? Eu acho que foi enriquecedor. E agora vamos para o pessoal da Codim, né? Temos aqui Alexandre Esteves e Fábio Picanço. Fábio, eu não vou ter muito como vai, presidente? diante de tanta informação dada. Mas, não é verdade? É verdade. É isso aí. Mas eu vou pegar um gancho aqui para falar, porque existe um cenário hoje muito positivo e que talvez a dificuldade, vocês ajudarão nisso, de colocar essa informação para o público em geral, né? Para os interessados, para os empresários. Porque eu vejo, ano passado, eu fui assessor na CDL, então CDL, e na ocasião tínhamos o cenário seguinte, tínhamos basicamente, próximo, posso estar errando, mas Esteves chegou nessa ocasião, mas Tayane talvez saiba dessa informação, tenha em mente, lembrança, de que nós tínhamos mais ou menos 300 processos represados em estoque, processos de benefício. E naquela ocasião, o então secretário, Cássio Coelho, me pediu encarecidamente que eu fosse na Secretaria de Fazenda, junto à Codim, para entender e estratificar ele quais eram as dificuldades, para tentar destravar. Já naquela ocasião, tínhamos 1 ano e 2 meses
sem uma reunião de CPPDE. Eu estive, então, com o inspetor, à época, o inspetor de benefícios na Fazenda, marquei institucionalmente com ele, estive na Codim com o Júlio. O Júlio ainda não tinha essa pedra preciosa aqui, que é o Esteves, ainda não tinha na sua equipe. E, a partir dali, formou-se vamos falar assim, uma turma coesa nesse assunto, querendo destravar, e isso foi destravado. Hoje, o cenário que temos, cenário em números, não temos hoje na Codim nenhum processo represado. Esteves, por favor, você me corrija se eu estiver mentindo. Então, hoje nós temos um site, como publicado aqui pelo Felipe, nós temos um site que é muito intuitivo. Hoje, qualquer pessoa de uma empresa que queira somente parar e ler, vai abrir o site da Codim e vai dar entrada num processo sem o menor problema. Não precisa ser conhecedor da matéria para entrar com um processo, uma carta consulta, não há necessidade alguma. É muito intuitivo. Melhoraremos. Tem muito a melhorar? Tem muito a melhorar. Mas hoje, em um ano, se andou bastante. E agora, com essa configuração, eu falo, meu secretário aqui, enfim, uma pessoa que eu tenho total apreço e acesso. O secretário fará, nós temos total acesso. A Casa Civil, total acesso. A Codim de portas abertas para todos os empresários. Temos tudo para caminhar. Temos tudo para caminhar. Então, eu vou repetir o que eu já falei anteriormente. Não adianta criticarmos. Vamos ajudar, vamos caminhar, essa é a ideia. Obviamente que críticas são bem-vindas, mas vamos criticar para crescer. Não adianta bater e ficar pensando que lá... Vamos agora pensar num caminho bom, vamos seguir em frente, porque temos tudo para conquistar. Perfeito. Muito obrigado. Obrigado, Fábio. Um número que corrobora isso aí é o seguinte. Em 2 anos de 90 a 25, tinham saído até essa data dessa reunião 17 benefícios tinham sido homologados. De lá para cá, já foram mais 113. Então, quer dizer, em 2 anos, 17. Em 1 ano, nós tivemos mais 113. Hoje, pelo Diário Oficial, né, que é o que a gente acompanha, tem 130 empresas homologadas, com 29 em processo de indeferimento ou pendência, né, baixada em diligência. Felipe, deixa eu aproveitar para firmar um compromisso aqui, que é um pedido seu aqui do palco, que eu acho que é plenamente possível, de pelo menos de 30 em 30 dias fazermos uma reunião. Que seja de 1 hora na Codim, a nossa estrutura em que pese pequena recebe você e algum empresário, ou quem você queira, para que a gente possa dar andamento nessas pautas. Tá? Perfeito. Uma salva de palmas. Obrigado ao presidente. Excelente. E aí, Felipe? Bom? Excelente, né? Já é uma boa, né? Excelente. Alexandre, não estou querendo deixar você falar, diretor. É verdade, muito obrigado. Vamos lá. Eu tenho que fazer esse fechamento aqui, porque tem uns detalhes, obviamente. O presidente chegou, tem 2 dias efetivos, né, de trabalho, mas tudo que foi dito aqui era tudo que eu tinha para falar, na verdade, só que com os detalhes, não, tem alguns detalhes que a gente tem que passar. Foram 247 processos, sim, represados. Isso aconteceu em outubro do ano passado. E não foi porque nós desejamos. O Tribunal de Contas da União, ele nos forçou a fazer a Codim, né? Passou para a Codim a incumbência de começar a produzir um relatório chamado estudo mercadológico para compor os autos do processo de análise de concessão de incentivo. Desculpe, eu, Esteves, não gosto de chamar de benefício, que eu não estou beneficiando ninguém, no meu entendimento. Eu estou incentivando um segmento a trabalhar melhor, no meu entendimento. Obrigado, Priscila. Perfeito. Mas, então, foi um trabalho de 1 mês para aprender. Fomos qualificados pelo professor Arthur Colombo. E era um trabalho, sem querer menosprezar jamais, estudei lá também, a UFRJ. Ela fazia um trabalho que era, obviamente, vendido, né, para o governo, e ela não tinha oxigênio para fazer mais de 3 por mês, além do preço ser bastante salgado. Com isso, nós fizemos o mesmo trabalho, com a pouquinha variação de matriz de insumo-produto, para quem é economista conhece, em trabalhar em 23 setores, passamos a trabalhar em 67 setores, utilizando os famosos Leontief e Passione. Nessa brincadeira, nós, até o mês passado, quando eu remeto para o Ministério Público essa estatística também, já tínhamos, de outubro para cá, feito 343 estudos. Se fosse multiplicar pelo valor, o governo economizou bastante também, e os processos foram instruídos todos
conforme a determinação do Tribunal de Contas do Estado. Dessa forma, ficou mais clara, a regra ficou clara, o site está claro, porque nós fomos impostos também e recebemos, inclusive, elogio, o presidente sabe disso, do Ministério Público, por estarmos passando com clareza 5, ali o incentivo concedido, a verificação do incentivo concedido, se estão sendo cumpridas as metas, a cada semestre, obviamente, que é a nossa obrigação dos incentivos condicionados, que é o nosso caso, os incondicionados ficam com o doutor Leonardo Lobo, como o Rio Importa Mais, e outro, nesse caso, né, estou me atendo aqui só às atividades pertinentes à plateia. E, no nosso caso, aqui, 9.025, com a quebra, com a trava da 47, do decreto 47.437, artigo 2º, inciso 4º, que é do atacadista que faz o comércio exterior. E, calgando nesse raciocínio do que o Felipe disse, realmente é uma verdade, poucas coisas e simples coisas que muita gente realmente carece de informação. Talvez por, desculpa, desleixo, preguiça, não tenha com quem se apoiar, não tenha corpo jurídico, ou não tenha recurso de pagar a consultoria, o que eu particularmente sou contra, porque eu acho que aquilo ali é explicável, muito fácil de se compreender, principalmente na formatação que está agora de passo a passo. O meu próximo passo vai ser fazer um vídeo, a gente falando lá, explicando como preenche as cartas de consulta e colocando as certidões. Não tem que errar. E o projeto é seu, é individual. Vai ser posto ao julgamento da comissão. Dessa forma, a gente conversando aqui nos bastidores, Samir está aí também, e outras porque a gente confia, que a gente conhece, que a gente confia. Confie também, Samir. Mas que a gente conhece de longa data, a gente vê minúcias, como, por exemplo, como ele disse aqui, o Felipe, o KNAI é errado. Você está ali pleiteando um incentivo de atacadista. Então, o KNAI é aquele. Siscomex e o radar na Receita, em nome do CPF do sócio, e não do CNPJ a ser incentivado. Então, assim, são coisas básicas, realmente, né? E a gente, às vezes, questiona a empresa ainda responde, não, é isso mesmo. Aí vai como indeferimento, não tem como. Aí depois vai entrar com recurso, ou seja, nessa brincadeira se perde 60, 90 dias sem necessidade. Atrasa o sistema todo que o Felipe está falando. E a gente, obviamente, a gente tem esse lema lá, a regra é partir para o deferimento, é estender o tapete vermelho. E, corroborando o que o presidente já autorizou, a gente já faz isso com a DERJ, a DERJ é Superior de Guerra, é a DERJ, com o pessoal atacadista, mas extra comércio exterior, não tem ninguém de comércio exterior, na verdade. Eles vão lá, sentam, pedem um dia no mês, ainda chamam de pequenininhos. Meus pequenininhos estão aqui, vê como é que está a dona Cristina e outra, a poderosa. Como é que está esse aqui, como é que está esse? Esse já foi, não foi? Não tem nada, sigilo, não tem nada. E eu então acho que é uma posição, dentro daquela necessidade de comunicação que você falou desde o início, que é, sim, botar o teu pessoal debaixo da sua proteção e verificar realmente como você tem sugerido. E em relação ao 9.025, na parte também que cabe a alteração, que o André estava falando, o Felipe também, a alteração legal, eu, particularmente, eu tenho que expor a minha visão, eu acho boa, sim, porque vai gerar uma trava muito grande. Esse medo, essa insegurança jurídica por conta dessa possível alteração legal, ela até pode existir, mas o bem que ela vai provocar em fazer a destrava dos municípios, eu acho que vai ser bem interessante. Mas aí é o Poder Legislativo a julgar, né? Todos sabem o que a gente vem passando com a Lei da Indústria, há mais de ano lá para ser votada, 38 emendas, né? E, então, para 9.025 já vai ser uma outra coisa, né? Também a Lei do Aço, como foi dita pelo secretário de Fazenda, foi outro parto, vamos dizer assim, a fórceps, mas hoje tem segurança jurídica. Ela sofreu, inclusive, uma ação direta de inconstitucionalidade e superou isso daí. Então, o que eu posso dizer é o seguinte, como o doutor Felipe já se prontificou, ele vai ser o representante de todos lá, eu não preciso atender todo mundo, mas nós temos, sim, o canal aberto,
O Samir, por exemplo, que está aqui, eu estou usando ele como referência, ele sempre liga, marca reuniões virtuais. Não vai me contrariar, hein, Samir? Reuniões presenciais, está aí lutando por algumas causas. E os números, eu tenho que agradecer a posição do Tony também, porque a gente só vê o lado de cada bancada enquanto está no governo, né? E o Tony mostrou um pouco do que é o lado de lá e que vem refletindo exatamente, batendo com os números par e passo que a gente vê. Obrigado aí a todos, estou à disposição. Muito obrigado, Alexandre. Secretário. Aproveitando a deixa, no sentido de melhorar e agilizar a concessão do benefício, nós já estamos trabalhando no pós-CPPDE. Porque a gente tinha um problema que era a CPPDE. Depois que a gente venceu a CPPDE, até assinar os termos, esse tempo não está bom. Ou seja, pelo menos vocês ainda não reclamaram disso. Significa que a gente já está conseguindo chegar no passo seguinte, se adiantando aos problemas. Então, assim, tem aqui um compromisso nosso da gente tentar agilizar a concessão pós-CPPDE, melhorar esse fluxo de informação para que o processo fique melhor. Eventualmente, a gente vai precisar de uma alteração de decreto. E a segunda coisa que eu acho que é muito importante deixar claro, assim, se a gente entende que existe uma demanda de alteração legislativa, se vocês vierem junto com o Estado, junto com o CEDER, junto com Fazenda, eu garanto para você, hoje existe no Estado do Rio de Janeiro, graças a Deus, uma convergência entre executivo e legislativo. O nosso governador e o presidente da LERJ, o Rodrigo Bacelar, são próximos, conversam bastante, eles deixam isso claro. Já tivemos agora, muito recentemente, tratamos de temas muito sensíveis, relacionados a fundos, é uma outra história, mas temas politicamente muito sensíveis e que nós conseguimos superar. Acho que a gente não tem que ter medo de mexer na 9025. Aliás, acho que a gente não tem que ter medo de mexer em lei nenhuma. Acho que se nós conseguirmos ir juntos, Estado e setor privado, nós seremos ouvidos sim na LERJ, que hoje em dia me parece uma casa que está muito mais próxima do governo, muito mais próxima da sociedade e querendo devolver para a sociedade aquilo que ela exigiu dela. Veja, aquilo que aconteceu no ano passado de nós termos aprovado mais de 20 incentivos fiscais que não conseguiram ser implementados na prática. E eu estou falando de incentivos do maior interesse político. Ou talvez tenha mais repercussão assim, política, seja um incentivo para a redução do ICMS das luzes dos templos e igrejas e coisas do gênero. Meu amigo, sabe quando é que ele começou a funcionar? Agora. Sabe quantas vezes teve que ir para a LERJ 3? Ou seja, a própria Assembleia está muito mais ciente da necessidade desse caminho do incentivo e que ele precisa seguir um rito que está posto na Constituição Federal, senão não adianta. Não adianta ter a lei aprovada, que você não vai conseguir fruir do incentivo. Então, assim, a conversa está muito melhor, a conversa está muito mais próxima. Então, assim, fica aqui meu recado, não tenham medo, temos uma LERJ hoje muito mais próxima do governo do Estado. Perfeito, maravilha. Excelente. Felipe, eu acho que essa mesa aqui foi espetacular, hein? Saiu bastante coisa, temos resultados já dessa mesa. Importante dizer também que eu ouvi de novo aqui, como a própria Priscila falou na outra mesa, dando aquela... eu não medio tão bem quanto você, Priscila, mas assim, dando aquele resumo, comunicação é mais uma vez muito falada aqui. E isso a gente se preocupa muito, né, Leonardo, em relação ao Clube Empreendedor. A gente hoje está com, não sei se vocês perceberam, 2 equipes de câmera aqui, 3 câmeras sendo filmadas, gravação de áudio para fazer o virtual, a ata virtual em inteligência artificial, para a gente poder compilar tudo, bater com todo mundo e apresentar, aí sim, para os secretários e levar adiante. Eu ia até perguntar aos senhores quais seriam os próximos passos, mas já foram dados os próximos passos aqui. Parabenizo pela a condução e a atitude. E eu tenho certeza que isso vai para frente com certeza. Contem com o clube também, Clube Empreendedor Brasil, para levar também isso à frente. O nosso objetivo é esse. O pós-evento vai dar muito mais trabalho do que o pré-evento, isso eu tenho certeza absoluta. Somos quase 10 mil empreendedores no nosso ecossistema. A gente acha estranho, né? Às vezes a gente faz um encontro de negócio e dá 200 empreendedores para fazerem seus pitches. E quando a gente fala de um assunto tão importante como comércio exterior e logística, acho que eles não entenderam ainda. E comunicação é falha nossa. A gente tem que melhorar isso e explicar para eles como é que isso é tão importante. Até para eles faz muito mais sentido falar, entender sobre esse mercado, do que propriamente fazer um pitch com eles, tá? Bom,
Eu acho que vamos encerrar a mesa, né? Agradeço demais aos senhores mais uma vez. Pessoal, uma salva de palmas aos nossos representantes. Excelente mesa, muito obrigado. Vamos tirar nossa fotinha oficial? Alguém quer fazer alguma pergunta agora, rápido assim, em cima da hora? Tem uma pergunta, senhores. Senhores aceitam uma perguntinha só? Vamos lá, eu vou levar lá, rápido, direitinho. Vamos lá. Boa tarde. Renata Guaraná. Da onde? Eu sou da Fradema Consultores Tributários. Tá? A minha questão aqui, eu até cheguei a mandar um e-mail lá, né? É a questão dos 600, né? Aquela questão lá do inciso 2º, do artigo 8º, aquela exigência. Então, assim, a gente tem diversos clientes que nos procuram e todos acabam parando nesse inciso 2º. Gostaria de saber se tem alguma, né, alguma opção, o que seria viável aí para a gente poder estar resolvendo essa questão, que a gente tem diversos clientes interessados, mas acabam parando por aí. Principalmente as novas empresas, tá? Dá uma olhadinha no artigo 8º do decreto 47437 e no 10º. Ele dispensa os enquadrados do inciso 4º, que é comércio exterior, dessas obrigações de 600 e dos 1.000 metros quadrados de área de armazenagem. Ele só não dispensa os primeiros, do inciso 1º, que é o atacadista localizado em solo fluminense. Os outros 3 estão dispensados. Inclusive, no final do decreto, tem uma listinha, uma planilha, que diz assim, inciso 1, inciso 2, inciso 3 e inciso 4º. E para cada requisito vem sim ou não, se aplica aquele ou não. O inciso 1, atacadista fixado em solo fluminense. Inciso 2, central de distribuição com matriz fixada fora do Estado do Rio. E inciso 3, fixada no Estado do Rio. E o inciso 4º é o atacadista do comércio exterior. Esses 3 estão dispensados desses 2 requisitos que a senhora mencionou. E quando eu mandei a pergunta lá, a resposta foi exigência legal. Então, assim, não me deram nenhuma outra alternativa de procurar em lugar nenhum. Só a resposta foi exigência legal. Estou até com a resposta aqui do e-mail. Mas para o inciso 1, Eu mandei. A pergunta foi exatamente. Ai, tem um bicho. Eu acho que ela quer saber, o inciso 1 é o atacadista. O comercial, Sim. quem faz comércio exterior não tem essa exigência. Sim, é. Você perguntou do atacadista? Do atacadista, Ah, esse. perguntou do atacadista. É. então é exigência É legal. exigência legal. Isso aí. Não Agora, tem por o que que 600, discutir. eu realmente não sei responder. Antigamente foi 1.000, não tenho essa história. Eu até conversando com o Tony, pergunta lá, porque uma vez falaram claro. que não tinha essa exigência legal de 600, mas para o comércio exterior. Então, para o atacadista realmente vai ter. Uma exigência legal. Mas e a empresa nova, como é que vai ter? Não, Não vai ter não vai ter, então. esse Pois, benefício. aí que não venham outros empreendedores para o Rio de Janeiro, entendeu? Atacadista, não. É. Aí vai ter que... Aí vão lá Tem para o outros Espírito benefícios. Santo. É por isso. É um bom papo para falar depois com eles, hein, ô Felipe? Leva Isso aí também isso essa é uma questão. pedra no sapato É uma pedra no de muita sapato, gente, muita gente. De muita gente. Vamos falar sobre isso. O comércio exterior não está aplicado. Não está Não está aplicado. aplicável. Não está aplicado. Então tá certo. Perfeito. Senhores, muito obrigado. Mais alguma? Não? Então vamos lá. Falta oficial. Perfeito.